moçada, tudo certo? Aqui é o professor Digão, de Física. Eu vou resolver com vocês agora a última prova da CAF, vestibular de verão, da prova de Medicina, que foi realizada no dia 22 de novembro de 2020. Então fiquem ligados aí na continuação do vídeo, onde eu vou resolver essas 7 questões com vocês, beleza? Vamos que E aí, vamos! moçada, vamos começar com essa questão de número 1 aqui de lançamento de projéteis, e ela vai mais ou menos assim, ó. Um rapaz lança aqui na Terra uma pedra de 100 gramas verticalmente para cima e ela atinge a altura máxima de 5 metros. Imagine agora que essa pedra foi lançada da mesma forma e com a mesma velocidade inicial na Lua. Com base no exposto, marque a alternativa correta que indica a relação entre o tempo de subida na Terra e o tempo de subida na Lua. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é descobrir qual é a velocidade de lançamento aqui com que essa pedra foi arremessada aqui na Terra, porque essa é a mesma velocidade de lançamento lá na Lua. Como que eu posso fazer isso? Eu quero descobrir a velocidade inicial, sei que a distância percorrida pela pedra até atingir a altura máxima é de 5 metros, e quando ela atinge a altura máxima, a velocidade é igual a zero. Aí, quando a pedra ela vai subindo, ela vai descrevendo um movimento variado, né? Então, todo problema de movimento variado, ele é resolvido usando uma ou, quem sabe mais, destas equações que estou colocando aqui, ó. A fórmula do vovô é ateu é a primeira, a fórmula de Torricelli é a segunda e a fórmula do sorvetão, que é a terceira. Todo problema de movimento variado, que é o caso do lançamento vertical para cima, é resolvido usando uma dessas três formas. Para calcular a velocidade inicial de lançamento, eu vou usar a fórmula de Torricelli, que é essa aqui, ó. No ponto de altura máxima, a velocidade final é zero. A velocidade inicial estou a fim de descobrir. Eu vou aqui usar mais duas vezes a aceleração que eu vou colocar da gravidade da Terra como sendo menos 10, menos porque está subindo. Quando sobe a velocidade, ela diminui, então a aceleração tem que receber esse sinal de menos. E a distância percorrida na subida, que é justamente a altura que ela vai atingir, que vale 5. Zero vai ser igual a VO ao quadrado, mais com esse menos vai dar menos. 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 20 vezes 5 vai dar 100. Daqui a gente tira que a velocidade inicial ao quadrado vai ser igual a 100. Tira a raiz quadrada. A velocidade inicial de lançamento aqui na Terra vai ser de 10 metros por segundo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou utilizar uma fórmula que me permita calcular o tempo que a pedra leva para subir e atingir a altura máxima aqui na Terra. Por quê? Porque ele quer a relação entre o tempo de subida aqui na Terra e o tempo de subida lá na Lua. Dessas três equações, aquela em que aparece o t de tempo, e que é a mais simples de todas, é a fórmula do vovô é ateu. E é justamente essa que eu vou usar. No ponto onde a altura máxima, a velocidade é zero. A velocidade inicial de lançamento eu calculei antes, e vale 10, mais a aceleração da gravidade aqui na Terra, que vale, eu vou colocar como menos 10, porque está subindo para atingir a altura máxima, velocidade diminui, né? Mais com menos dá menos, 10 vezes t de tempo, jogo 10t para o outro lado, e daqui fica fácil concluir que o tempo que a pedra leva para atingir a altura máxima aqui na Lua, aqui na Terra, perdão, vale 1 segundo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular o tempo que a pedra leva para atingir a altura máxima lá na Lua. E vou usar a mesmíssima equação. Vou usar aqui a fórmula do vovô é ateu. A única coisa que vai mudar é que a gravidade na Lua é 1,6, porque a velocidade de lançamento lá na Lua é a mesma que aqui na Terra. Palavras do problema: a velocidade final vai ser zero. Na altura máxima, a velocidade inicial de lançamento vale 10, mais a aceleração da gravidade na Lua, que é menos 1,6, está aqui, ó. Menos porque, de novo, está subindo, a velocidade vai diminuir,
Então, eu tenho que representar essa diminuição da velocidade por esse sinal de menos. 0 vai ser igual a 10 menos 1,6t. 1,6 tempo que a pedra leva para atingir a altura máxima na Lua vai ser igual a 10. Tempo para atingir a altura máxima na Lua vai ser de 10 dividido por 1,6. Eu não vou fazer essa divisão porque eu ainda não cheguei no fim do problema. O que ele quer? A relação entre o tempo de subida na Terra e o tempo de subida na Lua. Então, relação, moçada, isso é importante, nada mais é do que divisão. Determinar a relação entre o tempo de subida na Terra e o tempo de subida na Lua é fazer a divisão de um número pelo outro. O tempo de subida na Terra vale 1. O tempo de subida na Lua vale 10 sobre 1,6. Então, o que a gente tem agora? A gente tem uma divisão dessas duas frações. Eu conservo a fração de cima e multiplico pelo inverso da fração de baixo. Daqui eu tiro que o tempo da Terra sobre o tempo da Lua vai ser igual. Convenhamos, 1 vezes 1,6 dá 1,6. Dividido por 10 vai dar 0,16. Assim, eu posso escrever que o tempo da Terra, se eu pegar esse TL que está dividindo e passar para o outro lado da equação multiplicando, eu chego na resposta do problema. O tempo de subida na Terra é 0,16 vezes o tempo de subida na Lua, como aparece na letra A dessa questão. Firmeza? Bora para a próxima questão, então. Muito bem, meus caros. Temos aqui essa questão de número 2, que é uma questão que envolve várias áreas da física, e ela começa assim, ó. A energia eólica é limpa e renovável, não emite poluentes, além de não exaurir na natureza. É considerada a fonte de energia mais limpa do planeta. Pode ser obtida em locais diversificados da Terra, desde que sejam implantadas as instalações adequadas, denominadas aerogeradores, que são capazes de captar o movimento do vento. Na figura abaixo é apresentado o esquema básico de funcionamento de um aerogerador. Aqui está ele. Esses são enormes cataventos que compõem uma usina eólica. Considerando o exposto e a figura acima, assinale a alternativa correta que completa as lacunas das frases a seguir. O vento, ele possui, pelas opções, energia cinética ou energia potencial. O vento ele tem velocidade. Então, a energia que está diretamente associada à velocidade, ao movimento de alguma coisa, no caso o vento, é a energia cinética. Então, a gente já pode aqui ignorar a letra B, que fala sobre energia potencial. O rotor transmite o movimento ao multiplicador de velocidade. No multiplicador de velocidade, as duas engrenagens possuem a mesma velocidade angular ou linear. As duas engrenagens a que esse problema está se referindo são essas duas aqui, ó, no multiplicador de velocidade. Esta engrenagem e essa aqui. Então, se vocês observarem, essas duas engrenagens, elas estão conectadas pela borda. Se elas estão conectadas pela borda, isso aqui representa aquilo que a gente chama de acoplamento periférico. O acoplamento periférico é aquele em que as velocidades lineares são iguais. Então, nesse multiplicador de velocidade, eles possuem a mesma velocidade linear, mas não possuem a mesma velocidade angular. Nesse tipo de acoplamento, o periférico, a velocidade angular, ela é diferente. Lembrem que nesse tipo de acoplamento em que as engrenagens estão encostadas pela borda, quem é menor gira mais. Então, a velocidade angular desta engrenagem menor é um pouco maior do que a velocidade angular desta outra engrenagem. Então, eles possuem diferentes velocidades angulares. Deixa eu apagar isso aqui. E aí, angulares.
Aí a gente pode dar continuidade angulares à leitura. Finalmente, o gerador, ele transforma que tipo de energia em que tipo de energia? O que a gente tem aqui? O movimento dessas hélices, a energia cinética de movimentação, que no final das contas vai ser transformada em energia elétrica que vai para a rede de distribuição. Pelas próprias opções do problema, já dá para perceber isso. Não existe energia multiplicada. Aqui, a energia térmica, ela não está presente, pelo menos ela não é uma forma de energia significativa para descrever o movimento deste aerogerador. Transforma, portanto, a energia cinética em energia elétrica. Então, nesta ordem aqui, cinética, linear, angular, cinética e elétrica. O item correto é a letra D dessa questão. Bora para a questão 3 agora. Um carrinho de brinquedo descreve um círculo no sentido anti-horário com velocidade de módulo constante. A figura que representa corretamente os vetores velocidade e aceleração é. Você pode até se perguntar, pô, mas se a velocidade ela é constante em módulo, vai ter aceleração? Vai. Todo corpo que descreve uma trajetória circular tem uma aceleração chamada de aceleração centrípeta, e ela recebe esse nome porque ela sempre aponta para o centro da trajetória. Então, nesse ponto aqui, ó, das 4 opções de resposta, vejam que a única que mostra uma aceleração apontando para o centro da trajetória é a da letra C. Só por isso, esse item é o item correto. Além do mais, a velocidade ela é sempre tangente ao ponto da trajetória circular. Como ela descreve uma trajetória, essa parte, esse carrinho de brinquedo no sentido anti-horário, quando chegar nesse ponto aqui, o vetor velocidade vai estar apontando para cima da forma como a letra C está apontando. Mas se você lembra que todo corpo que descreve uma trajetória circular tem uma aceleração centrípeta apontando para o centro, veja que a única opção que contempla uma aceleração apontando para o centro é a do item C, o que nos permite identificar o item A como o item correto para essa questão. Firmeza aí? Muito bem, meus caros. Vamos a essa questão de número 4, então, que eu acredito que seja a questão mais difícil dessa prova, uma questão envolvendo hidrostática, princípio de Arquimedes. Um professor de física desafiou seus alunos a criarem um método experimental para encontrar a massa m de um cubo, mas sem usarem balanças. Marta, uma de suas alunas, realizou os seguintes procedimentos. Ela preparou uma tábua com área A na parte superior, espessura H e com massa de 10 kg. Verificou que essa tábua ficou 1 centímetro submersa quando colocada na água. E aí verificou depois que a tábua ficou 1,6 centímetros imersa quando este cubo foi colocado em cima dessa tábua. O cubo faz mais peso sobre a tábua e ela afunda um pouco mais. E ele quer que você determine, baseado nesses dados, qual é o valor da massa deste cubo. Primeiro vamos pensar da seguinte forma. Inicialmente, sobre essa tábua, há duas forças sendo aplicadas sobre ela. O empuxo e o peso dessa tábua. E como ela está em equilíbrio, a gente pode afirmar que o empuxo é igual ao peso da tábua. O empuxo é a densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. O peso dessa tábua é a massa dela multiplicado pelo valor da aceleração da gravidade. Aqui a gente já pode perceber que estas gravidades podem ser simplificadas. A densidade do líquido é a densidade da água. A densidade da água ela é fornecida pela CAF e ela está lá junto ao formulário da prova de física. A densidade da água deste líquido é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, vou colocar aqui 1 vezes. Agora, como é que eu vou expressar
esse volume da tábua que está debaixo da água aqui, ó. Como ela tem esse volume, o formato desse paralelepípedo, o volume submerso pode ser escrito como sendo a área da base multiplicado pela altura que está submersa, que no caso vale 1. Aí eu igualo a massa da tábua, que é de 10 kg, mas como eu usei a densidade da água como 1 grama por centímetro cúbico, eu coloco a massa dessa tábua em gramas. Aqui fica fácil concluir que a área desta tábua vai estar expressa como 10.000 centímetros quadrados. Eu sei que a unidade é centímetro quadrado, porque a densidade da água foi expressa em gramas por centímetro cúbico. Então, a área da base desta tábua tem que ser expressa em centímetro quadrado, não pode ser expressa em metro quadrado, porque a densidade está aqui nessa unidade de medida. Pois bem, agora, quando esse cubo é depositado sobre essa tábua, devido ao peso desse cubo, ela afunda um pouco. O que a gente vai ter de forças atuando sobre esse sistema aqui, ó? A gente continua tendo a força de empuxo para cima e o peso desses dois corpos apontando para baixo. Mais uma vez, numa situação de equilíbrio, o empuxo que puxa para cima é igual ao peso da tábua mais o peso desse cubo que aponta para baixo. Então, o empuxo ele é calculado assim, ó, densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. O peso da tábua é a massa da tábua vezes a gravidade e o peso do cubo é a massa do cubo vezes a gravidade. O G de gravidade aparece nos 3 termos, eu posso simplificar e agora eu vou começar a substituir aquilo que eu conheço. A densidade desse líquido é a densidade da água, que eu já tinha mencionado que vale 1. O volume submerso dessa tábua nesta nova condição aqui, ó, vai ser justamente a área da base, que vale 10.000, vezes a altura submersa, que vale 1,6. Então vamos lá. Volume submerso é a área da base multiplicada pela altura submersa. 10.000, que a gente achou antes, vezes 1,6. Isso é igual, MT é a massa da tábua, que vale 10.000, mais a massa do cubo. 1 vezes 10.000 vezes 1,6 vai dar 16.000. Isso vai ser igual a 10.000 mais a massa do cubo. A massa do cubo, portanto, vai ser dada pela diferença entre 16.000 e 10.000. E isso aqui vai dar uma massa do cubo igual a 6.000 gramas, né? Porque eu estou usando a densidade em gramas por centímetro cúbico, usei a massa da tábua em gramas, só que ele quer em quilogramas. Em quilograma, isso vai dar 6, o que nos dá a letra C dessa questão. De número 5. Em uma simulação de colisão, esquematizada na figura abaixo, um carro a 90 km por hora, transportando o boneco de 80 kg, bate frontalmente contra uma parede. O tempo de colisão foi de 0,1 segundo. A alternativa correta que apresenta o módulo da força média que o cinto de segurança exerce sobre o boneco vale quanto? Então a gente sabe que a massa desse boneco é 80 quilos. Se ele vai parar nessa colisão, é porque a velocidade final dele é igual a zero. Esses 90 km por hora representam o valor da velocidade inicial. E aí ele quer que você descubra qual é o valor da força média feita sobre esse boneco. Acho que a primeira fórmula que deve vir à cabeça para calcular força é a segunda lei de Newton, a famigerada F igual a m vezes a. A massa desse boneco vale 80 e a aceleração você não tem. A aceleração você pode calcular aqui a parte usando a fórmula do vovô é ateu. Lembrando que a CAF ela fornece os formulários necessários. O formulário, as fórmulas necessárias. A velocidade final vai ser igual a zero. Só que aqui, antes de colocar a velocidade inicial, vamos se ligar. Ó.
O tempo foi expresso na unidade oficial, a massa na unidade oficial, então a velocidade inicial tem que estar expressa na unidade oficial e ela não está. Ela está em quilômetro por hora. Eu tenho que transformar para metros por segundo, que é a unidade oficial. Como que isso é feito? Dividindo por 3,6. Se você dividir 90 por 3,6, vai dar 25. É este o valor da velocidade inicial que eu vou colocar aqui, ó. A aceleração vale, eu quero descobrir, e o tempo vale 0,1. Vou pegar esse 25 que está positivo e vou passar para o outro lado da equação negativa. O 0,1 que está multiplicando passa para o outro lado da equação dividindo. Daqui a gente tira que a aceleração vai ser de menos 250 metros por segundo ao quadrado. Eu coloco aqui, menos 250. E se você multiplicar 80 por menos 250, vai dar menos 20.000. Só que se liga, esse menos aqui da força, ele tem só um único significado, que a força que o cinto de segurança faz sobre o corpo do boneco atua em sentido oposto ao movimento. Ah, mas não tem sinal de menos aqui nas opções. Como eu disse, o sinal de menos é só para representar que a força atua em sentido contrário. Por isso que a gente vai ficar com a letra C, que indica os 20.000, já que o sinal de menos tem esse significado que eu acabo de revelar. 6. Travando o calor. A física moderna está possibilitando cada vez mais descobertas e desenvolvimento tecnológico. Um exemplo dessas possibilidades está sendo investigada na Universidade Nacional de Singapura, onde pesquisadores estão utilizando o princípio da simetria antiparidade de tempo para travar, em certa posição, o movimento da energia térmica de materiais mais quentes. Não sei até onde isso aqui vai ser importante para a gente julgar os itens que seguem. Mas enfim, o item 1 está dizendo assim, ó, que a energia interna de um corpo depende de sua temperatura. Eu diria que a energia interna ela está associada à temperatura, mas não que depende apenas dela. Então, inclusive, há uma equação que permite calcular a energia interna de gases, que é essa aqui, ó, onde dá para perceber que a energia interna também depende do número de moléculas, do número de mols deste gás. Então, de toda forma, o item 1 ele está errado. O item 2. A energia térmica é propagada de uma extremidade para outra de uma colher por meio da convecção. Em materiais sólidos, ocorre a predominância de um processo conhecido como condução térmica. A convecção térmica só acontece em meios líquidos e gasosos. Por isso que o item 2 está errado. O item 3. Só pode ser chamado de calor a energia térmica em trânsito. Ok. Calor é o nome dado à passagem de energia de um corpo para outro, que é o que a gente chama de energia em trânsito. Calor é o nome dado à transferência de energia de forma espontânea de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Isso é energia em trânsito. O item 4. O fluxo de energia térmica de um sistema para outro depende da diferença de temperatura entre esses sistemas, tá certo também? Quanto maior for a diferença de temperatura, maior será o fluxo de energia. Se dois sistemas estiverem separados por uma diferença de temperatura pequena, não vai fluir tanto calor quando passa num sistema que tem diferença de temperatura maior. E o item 5. A agitação das moléculas de um corpo influencia no valor da sua energia interna total. Eu não falei que a energia interna está associada à temperatura? Não que depende apenas dela, mas está associado. Então, sim, o item 5 também está correto. Vamos ficar com a letra B dessa questão. E moçada, vamos para essa questão de número 7 agora, onde a gente tem a seguinte situação. Existem vários modelos de motor elétrico didático para se apresentar em feiras de ciência. Um estudante montou um deles no qual funciona como um solenoide, que é ligado e desligado, um eixo de ferro, um pedaço de papel alumínio e uma bateria. O papel alumínio realiza a função de interruptor, ligando e desligando o circuito.
Dessa forma, quando o circuito é ligado, o solenoide atrai o eixo de ferro. O esquema visto de cima está sendo mostrado na ilustração abaixo. Com base no exposto, marque V as afirmações verdadeiras e F as falsas. A primeira assertiva aqui, ela diz o seguinte, que o campo magnético gerado no interior do solenoide é diretamente proporcional ao seu número de espiras. Campo magnético em um solenoide, ele é determinado através desta expressão aqui, N μ0I dividido por L. Esse N que aqui aparece representa o número de espiras, quantas vezes o fio ele é enrolado. O I representa a corrente elétrica que vai passar nele e o L representa o comprimento deste fio, desse solenoide. Esse μ0 que aqui aparece é uma constante chamada de permeabilidade magnética. Não convém aqui porque a gente não está levando ela em consideração para jogar esse primeiro item. Então veja que ele está dizendo que o campo magnético é diretamente proporcional ao número de espiras. Isso visualmente aqui dá para perceber. Quanto maior é o número de espiras, maior é o campo magnético. Verdadeiro esse primeiro item. O segundo, se invertermos os polos da bateria, a força magnética aplicada sobre o eixo de ferro será de repulsão. Então veja só, quando você inverte ali os polos dessa bateria, a corrente elétrica ela vai fluir em sentido contrário, mas o eixo de ferro, por ser um material ferromagnético, sempre sofre atração. Ele só seria repelido pela fonte de campo magnético se ele fosse feito, esse eixo, de um material diamagnético, o que não é o caso, porque ferro, como o próprio nome já indica, é ferromagnético, não importa, portanto, qual seja o sentido da corrente. Esse material ferromagnético sempre vai ser atraído pela fonte de campo magnético. O próximo item. O papel alumínio funcionando como interruptor faz com que no interior do solenoide o fluxo magnético seja variável. Então vamos ver. Olha só, aqui o problema diz que esse papel alumínio faz a função de interruptor, ligando e desligando o circuito. Então, cada vez que o circuito é ligado, passa corrente elétrica, e aí vai ter fluxo magnético. Quando o papel alumínio desliga o circuito, não passa corrente e assim não tem fluxo magnético. Então, cada vez que ele é ligado e desligado, passa corrente elétrica e não passa, vai ter fluxo magnético e não vai ter. Quando tem fluxo magnético, quando não tem, isso é sinal de que o fluxo magnético estará variando, como sugere essa assertiva. É por esse motivo que ela está correta. O próximo item. O campo magnético gerado no interior do solenoide é diretamente proporcional ao comprimento desse solenoide. Negativo. O campo magnético ele é inversamente proporcional ao comprimento e não diretamente proporcional. É falso esse item. E o último deles. Se trocarmos a bateria por outra de maior DDP, o eixo de ferro será atraído por uma força magnética mais intensa. Isso aqui é verdadeiro, porque se você troca a bateria por outra mais forte, vai passar mais corrente elétrica e automaticamente a força de interação magnética vai ser maior. Nesta ordem, VF, VF, V, VF, VF, V, letra B é o item correto para essa questão.